Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Equilíbrio Vital, o podcast que conecta saúde, ciência, bem-estar. Aqui nós vamos falar para você um pouquinho de tudo, com clareza, tranquilidade e facilidade para o seu dia a dia. Aqui a gente fala sobre corpo, mente e rotina, sem promessas milagrosas, e sim a rotina da vida real. E hoje o tema está super especial. Nós vamos falar sobre emagrecimento, a alimentação saudável, aquelas canetas que são as famosas canetas emagrecedoras e o que funciona realmente na prática. Para isso nós trouxemos aqui uma profissional que vive isso todos os dias, no consultório, no digital, na loja, que é a doutora Fabiana Sarmento. Doutora Fabiana, fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre a sua rotina, sobre o seu trabalho, família. Olá, primeiramente é um prazer estar aqui, estou encantada com esse projeto. E meu nome é Fabiana Sarmento, eu trabalho com nutrição e controle de peso há 19 anos. E como mãe, mulher, empreendedora, exerço todas essas funções e buscando equilíbrio sempre. Sou especialista em emagrecimento saudável, com ênfase à integratividade e principalmente à nutrição sistêmica, um olhar mais profundo de dentro para fora. Maravilha! Fabiana, bem-vinda mais uma vez. É um prazer para nós ter você aqui compartilhando conosco o seu saber. Mas a gente quer saber, assim, na verdade a gente fala tanto, e o que é realmente alimentação saudável? A alimentação saudável, ela é fora de dietas, de ideias da moda. A alimentação saudável é um estilo de vida saudável, onde a gente aprende como comer de maneira intencional, olhar o alimento como prova de cura, e é o que sustenta a base do nosso dia a dia. Então, sem restrições e com mais clareza, levando em consideração que você pode fomentar a sua saúde a partir do prato e da sua rotina. Qual é o erro que as pessoas mais cometem ao buscar o processo de emagrecimento? O erro mais comum é a pessoa buscar rapidez no processo, querer tudo de maneira mais avexada, sem passar por um processo, sem passar por uma reeducação, sem ter um acompanhamento e querer resultado rápido. Então ele vai buscar caminhos mais rápidos, que também não acaba sendo difícil e não duradouro. A gente está, às vezes, talvez até pelo que a gente está vivendo, Nós estamos num mundo muito acelerado, onde o tempo inteiro a gente está correndo. E eu acho que aí a gente está tão no piloto automático que a gente também quer que os processos naturais do corpo sejam, rápidos, como a tecnologia, como o mundo, o avanço. E a gente precisa talvez entender que não é bem assim, O corpo tem um tempo diferente do tempo que a gente está vivendo, Isso aí. E a gente quer resultado para ontem. E você levou 10 anos no processo de ganho de peso e você quer que isso aconteça em um mês, eliminar 10 quilos em um mês. Então a gente acaba batendo de frente com a saúde. Então não é vantajoso eu fazer um processo rápido, porque minha vida está rápida, porque eu tenho um casamento, ou porque eu tenho um evento. Então tudo precisa ser com muito cuidado para que a gente tenha resultados assim reais. E mais duradouros, E tudo começa na mente, Igual você está falando, que demorou tanto tempo e aí de uma vez que aí, a cabeça está pronta para isso. Então tem que ser devagar, E hoje também a gente está escutando falar muito nas canetas emagrecedoras, que também tem aí o Mounjaro, que eu utilizei o Mounjaro. Como que você vê o Mounjaro e o que ele faz no corpo da gente para acontecer esse emagrecimento? O meu não foi forçadamente, não foi rápido, foi de um processo bem devagar, numa escala devagar. Mas o que faz no corpo que isso acontece? Eu sou super a favor do Mounjaro, desde quando o paciente ele tem uma demanda para usar as tisepatidas, alguma medicação. E a gente sabe que não é todo o corpo que está preparado para usar o Mounjaro. Por mais que a gente queira aquele processo rápido, a gente sabe que funciona, porém é necessário um acompanhamento profissional e
entender o caso clínico de cada paciente e realmente respeitar o que o corpo está pedindo nesse momento. Acho que é importante a gente ressaltar que, como eu falei, né, a gente avançou tanto, a gente está com a tecnologia em tudo no nosso mundo hoje, e a medicação também, né, ela está aí para isso. Então, o Mounjaro é muito importante, a gente está abordando hoje, falando de obesidade, mas o Mounjaro tem N benefícios aí, que cada dia que se estuda, vê que tem mais ainda, né? Então, a gente usa o Mounjaro para tratamento de diabetes, para a questão da compulsão alimentar, para a questão das gorduras viscerais, né? Então a gente tem vários tratamentos. Então é uma medicação importante, é um avanço importante, mas que a Fabiana colocou também imprescindível um acompanhamento médico, nutricional, para que a gente tenha os resultados, colha os resultados de maneira adequada e esperada, né? Porque como tudo na nossa vida, se a gente não usa da maneira adequada, a gente vai também ter problemas, né? Ter reações indesejáveis. Hoje uma demanda necessária é quando a pessoa tem a dislipidemia ou quando ela tem uma compulsão alimentar, como você falou. Então o Mounjaro, ele é um ajudador, ele é uma técnica que a gente usa dentro da estratégia de emagrecimento, lembrando que ele também tem os efeitos rebotes. Se a pessoa está despreparada, ou aquele organismo está despreparado e não está, ele tem uma deficiência de nutrientes, porque às vezes a gente vê uma pessoa acima do peso, a gente acha que aquela pessoa ela não tem desnutrição. E ela, por mais que ela está acima do peso, ela está no processo de desnutrição, que é a carência de nutrientes, de vitaminas. Então é necessário aí que entra um bom acompanhamento, um suporte nutricional, um bom médico, um bom nutricionista, para trazer para essa pessoa, dentro da dieta, da rotina, do estilo de vida, as proteínas, a alimentação intercaladas, porque o uso do Mounjaro sem acompanhamento, a pessoa pode ter, além dessa deficiência de nutrientes, ela vai ter vários problemas no intestino, ela vai ter uma sarcopenia crônica, onde dificilmente ela vai conseguir recuperar a massa muscular, ela vai ter uma perda de colágeno, ela pode ter uma queda de cabelo exacerbada e vários fatores que às vezes a gente fala assim, fez tudo errado. Para recompensar lá na frente vai dar mais trabalho. Então, por isso que é interessante fazer, como a Paloma falou, eu usei o Mounjaro, mas eu tenho médico por trás, eu tenho uma boa nutrição, eu tenho suplementação, ela está sendo tratada. Ela não está usando um produto inadequado ou de maneira solitária, e muito menos sem as doses adequadas. E aproveitando que você falou sobre o efeito rebote, então existe sim esse risco sem acompanhamento, né? E quais outros riscos que pode vir a acontecer ao paciente? A função clínica, na função sistêmica do corpo, como o intestino, a questão também dos rins. Se a pessoa, o que a medicação faz na pessoa? Ela atua no cérebro, trazendo uma sensação de saciedade plena. A pessoa ela não vai alimentar, se ela tiver sem um acompanhamento, ela vai ficar muito tempo sem nutrir. Então aquele corpo ele sofre. Então os efeitos dos radicais livres, ele vem com tudo. Aí vem o principal, além de não trazer aquela saúde, a pessoa não tem uma saúde, não tem uma vitalidade, ele também tem muita perda e o envelhecimento vem com tudo. Então a gente não envelhece só pele, cabelo, a gente envelhece as células, a gente tem o organismo, ele vai ficar tão parado que nem o intestino vai fazer um movimento peristáltico bem feito. Então às vezes a pessoa não vai ter nem como liberar aquelas toxinas que estão no corpo. Então ela fica uma pessoa doente, incapaz de exercer suas funções durante o dia, ela fica sem energia, ela fica nervosa. Então, o que eu poderia falar como profissional da área do emagrecimento, que você pode sim fazer o uso das canetas, porém com a indicação adequada, com um profissional por trás e de maneira consciente. Acho que é importantíssimo, então, a gente olhar para esse lado. Então, a gente fez aqui, né, fica um alerta que sim,
tem alguns efeitos, reações adversas, mas vamos lá, vamos pegar a fatia boa desse bolo aí. Então, o monjaro, quando tem indicação, quando você tem acompanhamento, né? Como que é? Quais os efeitos que a gente pode ter realmente do monjaro? Não só os que a gente vê, né? Porque a gente está vendo, além dos visíveis. O que é que a gente pode esperar? Quando o meu paciente, eu super recomendo, eu trabalho em parceria com alguns médicos, passo para que ele possa fazer esse acompanhamento. Quando eu pego um caso de dislipidemia, a pessoa ela tem a diabetes. A gente não pode brincar com a diabetes. O monjaro ele foi feito para ajudar, né, principalmente a questão da diabetes. E ela vai nesse processo, se ela estiver bem acompanhada, suplementada, nutrida, tendo um estilo de vida saudável, fazendo a musculação, dormindo bem, suplementando. Nossa, vai ser incrível, porque ela vai ter mais energia, ela vai se sentir mais bonita na frente do espelho, vai ajudar, muitas das vezes a pessoa ela não tem força para ir só numa dieta, então com esse ajudador, que é o monjaro, da forma correta, ela vai voltar a vestir as roupas, ela vai voltar a se sentir bem. Então lembrando que realmente faz efeito é importante desde quando seja bem acompanhado. Eu super recomendo. Quando não há alimentação, se a pessoa não mudar o estilo de vida dela, continuar alimentando, a caneta funciona e emagrece do mesmo jeito ou não emagrece? Então vamos fazer uma comparação bem especial. Quando a pessoa que não tem todo esse aparato, todo esse acompanhamento, vai lá e pega a receita da amiga ou compra em qualquer lugar, não sabe de onde vem aquela substância, não é algo que está realmente bem planejado, o que acontece? É como se fosse um balão, a gente pega um balão, o balão está cheio, você vai com a agulha e fura o balão, ele vai ficar murcho. E aquele balão que ele estava cheio, ele ficou murcho da maneira errada, o que acontece? Ele vai ficar aquela flacidez, né? A gente percebe isso no balão. Então, da mesma maneira, é a pessoa que ela vai usar um produto sem ter todo esse acompanhamento, de maneira desqualificada, ela vai ter o outro lado que ela vai emagrecer sim. Mas ela vai despencar. Literalmente, ela vai ficar feia. Falta do exercício físico. Ela passou por um processo que ela foi emagrecida. Ela não passou por um processo de emagrecimento. Ela foi emagrecida, diferente forçadamente, de emagrecer com maneira correta. Então, eu falo que às vezes você está acima do peso, tentando cuidar natural ali, está muito mais vantagem do que você fazer uma coisa sem ser da maneira correta. Eu tentei emagrecer várias vezes sem a tirzepatida. Quando apareceu aí foi um milagre para mim, foi ótimo. Mas eu mudei minha cabeça, mudei meu estilo de vida, tô no exercício físico aí na peleja todo dia, mas não amo não, mas eu tenho que ir fazer o exercício físico e foi o que mudou muito minha vida, eu gostei. E a pessoa precisa disso, Paloma, dessa força interna, desse acompanhamento de mentalidade. O emagrecimento ele não é só uma dieta, ele não é só uma suplementação, ele não é só uma medicação, ele é um conjunto e principalmente em determinados momentos a pessoa ela precisa do psicólogo, ela precisa de uma terapia, ela precisa de planejamento. Às vezes a gente não está nem preparado para emagrecer. Na hora que tudo começa a mudar, não permite, entra a permissão. Então a gente tem que estar com permissão, a gente realmente tem que buscar. E hoje o emagrecimento saudável, esse novo estilo de vida, ele não é luxo, ele é necessidade. Pois emagrecimento saudável. Então aquela pessoa que está fazendo o emagrecimento, então ela está sendo acompanhada por um médico, está fazendo o uso da maneira adequada do monjaro, está com a nutricionista. Ela está tendo uma alimentação saudável ali e uma perca de peso gradual junto com o exercício físico. Ela necessariamente vai precisar de uma suplementação? Todas as pessoas precisam? Como que isso funciona? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Eu vou trazer uma ideia que todo mundo deveria saber. A comida que nossos pais tinham na mesa não é a mesma que eu e você temos. E não é a mesma que os nossos filhos vão ter. A gente sabe disso.
O nosso alimento, ele já não dá o que o corpo precisa. Nós temos uma mesa farta, nós temos muito acesso. Só que os nutrientes, ele não dá conta de dar o que o corpo está necessitando no momento que a gente está vivendo. A gente, está na vida moderna. Então, o corpo, ele está exigindo mais, porque você usa mais a sua mente. O corpo está exigindo mais porque você treina. O corpo está exigindo mais porque você está altamente tecnológico. Então, suplementação, ela não é só whey, ela não é só creatina, ela não é só vitaminas. Suplementação, a gente entra na parte neurológica, a gente cuida da suplementação planejada para que a gente possa trazer na vida do indivíduo mais energia. A gente vai alimentar ali a mitocôndria, a gente vai fazer aquela pessoa ter um ritmo de vida. Então, hoje é literalmente necessidade a suplementação. E suplementação não é luxo. Então, quando se trata de suplementação, eu, por exemplo, o que eu trabalho na minha prática clínica? Eu vou olhar a sua necessidade conforme os seus exames, eu vou avaliar a sua rotina. De repente, seus exames estão com um parâmetro excelente, que é o parâmetro, mas eu vou olhar seu caso clínico, seus sinais, seus sintomas. Você vai virar e falar: Fabiana, eu não estou dormindo bem, minha energia está baixa. Ou Fabiana, eu não estou conseguindo raciocinar, meu cognitivo está carregado. Eu vou olhar de maneira individualizada, vou tratar você com a suplementação necessária, porque vai ser meu ajudador. Então, lembrando que é alimentação saudável, rotina de vida, suplementação adequada, para que nós hoje demos conta da nossa rotina e que a gente fique bem. E essa suplementação, você acha que deve começar na infância, na adolescência, pra gente mulher? Porque eu tô precisando de uns suplementos diferentes. Eu sentindo a falta de energia, essa coisa. É tudo, né? Dentro da vida da gente. O janeiro, como diz a Raquel esses dias na academia, eu falei: gente, eu tô tão cansada. Bento falou: mamãe, você não tá conseguindo fazer comigo as atividades dele à noite. Aí a Raquel: não, isso é janeiro. Deve ser minha idade mesmo. Eu preciso, eu tô precisando de uma suplementação. E os meus meninos também, eu sinto isso. Queda de cabelo na adolescência. Valentina tá com uma queda de cabelo, não sei, deve ser. E tá alimentando bem, achamos que está, né? Na mesa farta, mas deve estar precisando de uma suplementação. Nossa, que pergunta pertinente. É de extrema importância a gente ter esse olhar clínico. E se tratando agora da adolescência, adolescentes são altamente típicos, cada um gosta de uma coisa, são seletivos, você não consegue dar para os seus filhos aquilo que você come. Adolescente também, criança também come errado e come muito errado. Criança, adolescente também tem intestino e muitas das vezes quando ele está parado, ele não está funcionando, dificilmente vai absorver os nutrientes. Então a dica que eu posso te dar, você que está aqui no podcast ouvindo, olhe como está o xixi, o cocô dos seus filhos, pergunte, tenha essa intimidade, essa troca. Sabe, a gente precisa saber o que a gente está nutrindo, absorvendo e excretando também, faz parte da suplementação. Então hoje a gente não deve ir lá na farmácia: deixa eu pegar isso aqui e comprar, meu menino tá isso aqui. Antigamente a gente fazia isso, porque antigamente não tinha conhecimento, não tinha profissional tão capacitado. A gente via que na grade curricular de um médico não tinha nutrição. Ninguém estudava, ninguém sabe. Hoje as faculdades já estão entrando, né, na grade, ensinando a nutrição. Então é muito importante que um indivíduo tenha um bom nutricionista, que tenha esse olhar mais clínico, mais integrativo. E eu também sou muito a favor, sabe de quê? Da receitinha da vovó. Porque tem muita coisa que os nossos pais ensinavam pra gente, aquele chá natural, aquele fígado, o limão, a cúrcuma e vários outros pra gente, o mel, pra gente colocar na alimentação. Teve uma coisa que me ajudou também no início do meu emagrecimento, eu tô precisando de refazer, a desparasitação. Né? Você me passou, Raquel me passou. A desparasitação foi importante, então também tem que fazer com os meninos isso, né? Lá no consultório eu trabalho muito com a desparasitação. Eu acho que assim, tem uns 5 anos que eu já trabalho com essa técnica, eu sempre estudo, porque eu sou mãe, eu também sou mulher. Então, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de vivenciar em mim.
até mesmo em aplicar no meu paciente. Então, isso é muito importante. Quando eu te atendi com a desparasitação, ela é extremamente importante. A gente sempre fala, né? Porque as pessoas às vezes não entendem. Falam, mas pra quê? Porque a gente usa a desparasitação até nos protocolos de tratamento de feridas. E às vezes as pessoas falam assim, mas pra que você vai mexer com verme, sendo que eu tô com uma ferida aqui na minha perna? Isso. Então, o que precisa entender? Nosso segundo cérebro é nosso intestino. É ele que vai governar tudo, né? E a gente tem contato com o verme o tempo inteiro, em todos os locais. Ok, nós pegamos aqui, sem querer a gente passa a mão na boca e aí vai tudo lá pra dentro. Então a desparasitação vai fazer com que a gente tire o máximo, reduza o máximo esses vermes, né, que estão lá no nosso intestino, para que quando eu como um alimento, ele realmente seja absorvido pelo meu corpo. E aí a resposta vai ser outra. O que a gente fala, por exemplo, da ferida, para ela fechar, ela precisa de quê? Oxigênio e nutriente. Quem traz é o sangue. Para ela conseguir absorver isso, o meu intestino precisa estar tratado. Senão a gente não vai conseguir. Então, é parte do protocolo a desparasitação para a gente conseguir realmente. E é fantástico a diferença que a gente vê. O paciente que passa pela desparasitação, em seguida, a ferida responde, o corpo responde, né? Então, isso é importante a gente ter. E 2 pontos que eu gostaria de falar também aqui, né, na nossa conversa, que enquanto a gente estava aqui me veio. A mudança que aconteceu, a gente precisa realmente encarar ela de frente, né? Antigamente, para a gente comer uma carne de boi, o boi ficava quanto tempo lá no pasto? Uma galinha, né? Quanto tempo? Ciscando, solta, até engordar para chegar. Hoje não é mais assim. Então, para ela chegar rápido à nossa mesa, é muito hormônio, é muita química. Então, não é a mesma galinha que se comia há anos atrás. Os ovos, né? também. Os ovos, né? Tudo vai ter diferença. Então, a nossa forma de nutrir esse corpo, por isso a suplementação vem, então, porque não são mesmo os mesmos nutrientes de antes, mesmo que às vezes a gente esteja comendo, entre aspas, o mesmo alimento, né? A mesma galinha ali. Então, acho que é importante, sim, a gente fazer essa análise, né? Quando a gente fala de alimentação e de suplementação. Gostei da sua pontualidade, porque a questão hormonal, aí entra também no que você falou, a suplementação da mulher, ela é diferenciada. Nós, mulheres, a partir dos 35 anos, a gente tem uma queda hormonal naturalmente, cálcio dos ossos, o envelhecimento das células, até o nosso cabelo envelhece. Então, onde a gente vai retirar esses nutrientes? Ninguém tem uma horta em casa, ninguém produz o seu próprio alimento hoje. Né? A gente sabe que até o método orgânico, ele é adulterado. Né? A gente sabe disso. Então, o que acontece? A suplementação, ela se faz presente e ela não deve ser aleatória. A gente realmente tem que ter esse olhar clínico da suplementação. E voltando para o lado da mulher, eu gosto de trabalhar com a saúde da mulher, trabalho há muitos anos com o projeto com mulheres. A gente tem que ter esse olhar clínico. Às vezes a mulher ela não tem energia para namorar, ela já está a libido baixa, ela está jovem, mas ela está com sintomas de menopausa precoce. Aos 35 anos, 38 anos, já tem mulher já com insofrência da menopausa, já está ali despencando. E naturalmente uma das coisas que mais acontece, a queda de energia, começa a ralear o cabelo, a pele começa a ficar mais ásperas, a energia acaba, já não consegue namorar como antes, fica mais nervosa, junta com o intestino tóxico, sujo, ela dificilmente vai ter ânimo. Eu costumo falar que uma pessoa enfesada, ela é uma pessoa que ela tá cheia de fezes. É uma coisa bem legal da gente parar para entender. E a palavra eu não vou esquecer. Para a gente entender, e como você falou, é uma biodiversidade que está aqui no nosso intestino e está na nossa boca. Então a gente tem uma microbiota na boca. Quando eu trabalho essa parte clínica, eu ensino, né, do raspar a língua, do desinflamar, tudo de maneira que traz... com a cúrcuma de manhã. Ela já está contando os segredos. Ela já está contando os segredos clínicos. Então a gente consegue trazer para essa pessoa mais vitalidade. Aí entra na questão da diabetes, porque está ligado, e as feridas.
Você não é só nutricionista, você é mãe, você é empreendedora, uma comerciante nata, para quem não conhece Fabiana, empreendedora, um empresário. E aí são negócios também, né, que você tem outros negócios com seu esposo. Conta pra gente como que é a gestão financeira, a gestão tributária, comercial dentro do seu negócio, você que faz, como você se sente com isso? Tem alguém que faz para você? Então, meu Deus, que pergunta, que é a mais importante que quando se trata de finanças. Eu tive a sorte, Paloma, de começar um negócio aos 22 anos. E eu tive a sorte também de entrar na maior empresa de nutrição do mundo. Então a ideia que ela trouxe para a gente aqui no Brasil, por ela ser uma empresa internacional, ela é muito sistêmica. Então ela ensina para a gente do simples a colocar a vida em ordem. Então eu aprendi muito a questão financeira na prática, na rotina, começando do pequenininho mesmo, que ela ensinava isso pra gente. É claro que a parte da gestão de números, que o controle, a gente precisa de uma contadora, de uma contabilidade para estar ali respaldando e ajudando. Mas no dia a dia eu faço essa gestão. Eu falo que a gestão ela começa na nossa vida, quando a gente aprende a lidar com a nossa rotina, o nosso cuidado da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. A gestão ela começa na nossa casa, quando você organiza a sua casa, da roupa, a comida, as compras. A gestão ela envolve os filhos, o que você vai dar para os filhos, se aquilo ali é pertinente você distribuir naquele momento para a vida dele, ensinar ele a dar valor nas coisas. A gestão ela também entra quando você administra suas emoções, para você dar conta de enfrentar, ser aquela leoa para enfrentar seus medos, suas dores, os desafios do trabalho, ser um empresário, atender um paciente, pegar uma demanda que vai te fazer estudar. Então eu vejo a vida como uma gestão. E claro, a gente precisa de bons mentores próximos. Eu tenho mentores na empresa que eu presto serviço vai fazer 20 anos. Eu tenho a honra de ter bons mentores, de chegar, trocar uma ideia e falar assim, ó, isso aqui não tá legal, eu tô errando nisso, eu não tô ganhando nisso, eu não tô lucrando nisso. Isso aqui é muito importante. Eu adoro. Eu tenho mentores também. Eu sempre procuro ter alguém melhor do que eu, para eu poder estar. Então são mentorias que são muito caras, né? São investimentos caros, mas que mudam a nossa vida. Mas é igual eu falo, não é caro, né? A questão que a gente tem de percepção do valor é isso. É um investimento, né, Paloma? E aí, investimentos, eles vão te dar retorno. Então, ele não passa a ser caro quando ele é um investimento, porque você vai ter aquilo ali de N formas. Né? Vai voltar para você. Eu vejo muito a diferença e começa realmente, né? É uma gestão e é uma correria no dia a dia dentro da casa, de você também, que eu passei por um processo, estou passando por um processo de mudança profissional que é de coragem mesmo. Então é nisso que você vai vendo. É quem que tá de adaptações no dia a dia, correria, estresse. Você já sentiu algum estresse que te incomodou muito, que você precisou de mudar alguma coisa na sua vida? Sim, muitas vezes. Você está falando do estresse profissional ou pessoal? As duas coisas, né? Coisas. Que a gente não consegue ser duas pessoas, porque o profissional ele vai influenciar no pessoal, não adianta, somos um só. Já várias. A gente não tem que ter medo de dar um passo atrás para a gente pegar impulso e ir para frente. A gente precisa olhar onde eu estou, como eu estou, onde eu preciso chegar. Eu vejo dessa maneira. E a pessoa que mais vai ter sucesso, a que mais tem sucesso, as pessoas da nossa cidade que mais têm sucesso, foi as pessoas que mais enfrentaram desafio. Foram as pessoas que mais foi pisoteada, machucada, com pessoas, com processo, com as dores internas, que a gente carrega tantos traumas. E eu vejo empreender essa visão de transformação. Se a gente for colocar o que é empreender? Empreender é onde a gente junta tudo e vai formatando aquele profissional.
Então, o empreender, ele é tão lindo que ele vai trazendo pra gente novas visões, a gente busca mais. Desde um casulo, né? E a gente não quer sair disso. Eu acho que é um negócio que você fica sempre na busca. Quem tem isso no sangue de empreendimento não quer ficar parado. É sempre uma coisa. Eu vejo Fabiana lá no espaço. Nossa, ela não para um minuto. Todo dia é uma novidade. Até Bento já descobriu. Aqui mudou tudo, tia Fá. O empreender é isso. É você não ficar na inércia, é você criar, reinventar, colorir a vida. A gente precisa disso. É fácil não, vai ter dia que você vai levantar que você não vai ter força para pisar o pé no chão e falar assim, meu Deus, o que eu faço? Eu preciso ir, o mundo está esperando as contas, os boletos, e eu tenho que levantar, sacudir a poeira. O mundo pode estar caindo lá atrás, a demanda, e você, como uma boa mulher, toma aquele banho, cuida da sua primeira rotina do dia, passa um batom, coloca aquele salto. Coloca um salto e vai enfrentar a vida. E você vai olhar e falar assim, eu dou conta. E quando você coloca as mãos, quando você não se joga, né, não fica lá quietinha, você coloca as mãos e os pés, Deus coloca assim a proteção, a energia que você dá conta. Aí você vence mais um dia. Tem que colocar Deus na frente todos os dias. Todos os dias. É Ele que faz. É igual você estava falando, vocês duas falando dos mentores, né? E a gente que fala tanto e tem isso com a gente de Deus, isso é bíblico também. Deus coloca que se a gente quer ser sábio, a gente precisa andar com sábios. Então, se você quer ser grande, você precisa andar com os grandes. Então, porque às vezes parece que é um luxo você ter uma consultoria, ter um mentor. Mas agora está querendo ter um mentor, agora está querendo ter uma consultoria. Mas se você quer, né, crescer, evoluir, invista. Tenha seu mentor, tenha sua consultoria, invista em você, no seu negócio, para que você possa realmente crescer e prosperar, né? Nós estamos começando, né, amiga? Estamos aí, nesse processo. Participando dos congressos, os network, que a gente conhece outras pessoas de outras cidades, outras vivências, né? A gente traz muitas coisas boas. Atualizações, né? Isso é importante. Quem ganha com isso tudo, sabe quem? O nosso cliente, os nossos familiares. Sim. A cidade onde a sociedade onde a gente está ali implantada. Quando você sai da sua zona de conforto, você vai fazer um curso nacional ou internacional que seja, que você chega cheio para transbordar. E eu costumo falar que a gente não dá carona a pé. É impossível dar carona a pé. A gente tem que ir lá absorver para a gente contribuir e distribuir. Eu vivo isso há quase 20 anos. Muitas vezes as pessoas que me acompanham falam, para que você sempre está saindo no congresso, estudando? Aí volta na gestão, Paloma, te respondendo. Parte do que eu ganho, eu tenho que reinvestir no meu estoque, o estoque é de lei, no meu negócio, no meu crescimento pessoal e no meu crescimento profissional. Porque não adianta eu ficar trabalhando a mesma técnica há 20 anos. Tudo mudou. Tudo mudou. E o empreender hoje, ele está tão diferente que há 5 anos atrás, a gente já olhava o empreendimento de outra maneira, com outro ângulo. Hoje, se a gente não buscar entender o que o mercado está pedindo dentro do mundo dos negócios, a gente fica para trás. Hoje eu estava conversando com uma cliente, eu estava tendo dificuldade de mexer no telefone e colocar e pegar um áudio lá e colocar. Aí eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô quase analfabeta digital. E todos os dias é assim. E nós vamos chegar nisso aí, você imagina. E aí o que acontece? A demanda que nós vamos enfrentar agora, os nossos filhos vão enfrentar totalmente diferente. Sim. Então é isso que é o empreender. É se arriscar, é desenvolver, é buscar e não ter medo e ser um bom Sócrates. Nós precisamos ser discípulos. Sempre tem alguém que despontou numa área mais do que você pode ouvir. E eu falo que é calçar a sandalinha da humildade, sentar para ouvir, mesmo que você já ouviu 3 vezes. Para quem não sabe, quando se trata de empreender, eu tenho uma redistribuição, onde eu capacito famílias, mulheres, pessoas que querem ter seu próprio negócio. E dou aula uma vez por semana. As pessoas que param para assistir a aula uma vez por semana e que está conectada são as pessoas que mais crescem, mais botam comida na mesa. As outras que acham que já sabe tudo, não flui.
não vai para frente. Olha para você, fala só para você, não, é porque a gente enfiou a mão, o pé na sandalinha da humildade e a gente começou a andar. Isso é muito importante. Isso. E hoje, né, a internet, Instagram, o digital tá aí. E você, como é que é hoje no digital, nessa era tecnológica aí, nas mídias sociais? Fala da sua experiência. É um desafio constante. Diário. Porque tudo muda. E às vezes, quando a gente está numa determinada profissão, a gente está ali só, ainda mais quando se trata de clínica, você fica ali, você quer resolver o problema do seu paciente, uma demanda ali, o atendimento, a sua agenda, e você não tem tempo, muitas das vezes, para fazer isso aqui. Esse bate-papo, essa conexão, vir para o mundo social, ou às vezes até mesmo, eu já tive dificuldade, pode ser que muitas pessoas tenham a mesma dificuldade, pegar o telefone e gravar um vídeo falando daquela demanda que eu sei que eu brilho dentro do consultório, eu olho para o meu paciente, eu mudo a vida dele, como um todo. Agora me dá o telefone para falar, eu engasgo, eu fico com medo, o que a pessoa vai achar de mim, o que ela vai olhar a informação ou sua aparência, porque geralmente tá assim, vai olhar a aparência, não a informação. Às vezes você pega para gravar um vídeo e olha, sua unha não tá feita, tá estragada, você fala, minha unha, a unha já atrapalha. Então a gente, realmente, nós que somos, acho que aqui nós somos 40 mães. Só quase. Eu já sou 40 mais. Vou fazer 4.2 esse ano e assim, quando eu olho eu falo assim, gente, é diferente, mas nós não podemos também ficar para trás. Nós vamos ser essas mulheres que vão aprender. Eu me sinto feliz do jeito que eu estou hoje. Eu me sinto feliz. Eu acho que eu vivi cada fase muito bem. E vocês lembrando aí, quando eu dava aula na faculdade, deve ter mais ou menos isso, uns 5 anos atrás, no Covid, né? A gente estava lá dando aula presencial todos os dias, aí do nada vamos pro digital, da aula digital. Isso, e foi tudo, né? Aí foram as aulas que mudaram, aí o escritório mudou, porque não era mais aquele negócio de você vir com papel o dia inteiro lá para dentro do escritório pegar documento, isso foi pro digital. E muitas outras coisas foram mudando e que até hoje, então nós vimos com a época da pandemia, que foi de uma vez em 2 anos, parece que cresceu assim uns 10 anos em 2 anos. Reinventar em todas as profissões. Né? Aí vai a teleconsulta, que hoje que era tudo presencial, já aceita, né? Isso da teleconsulta e funciona muito bem. As mentorias que eu faço, seu mentor também não deve ser daqui, também online, né? E são coisas e processos que nós nos reinventamos, tivemos que investir e estamos ainda no processo digital, né? Aprender todos os dias, né? E hoje o e-commerce, né? Não sei se você vende mais online e você vende mais no físico hoje dentro do seu negócio. Uau! Eu vendo no físico, porque eu já estou aqui na cidade plantando essa semente há algum tempo. Graças a Deus as pessoas já vão no meu comércio. Mas eu tenho um lado, em termos da venda do comércio, eu tenho um sistema que chama Cliente Premium, que a gente atende o Brasil todo. Eu tenho alguns clientes que é fora do Brasil. Então a empresa que eu tô, ela é internacional, ela me permite muito isso. Graças a Deus, hoje eu atendi uma cliente de Alagoas e ela mandou um depoimento maravilhoso lá no grupo, falando que ela emagreceu 10 quilos com o meu acompanhamento. Porque a gente consegue entregar o produto na casa dela, a gente consegue dar esse acompanhamento digital. Excelente. Mas eu ainda sou do boca a boca, eu ainda sou do contato. Tá lá no físico. Eu sou de olhar nos olhos, de pegar, de acolher, de dar um abraço. Então, eu acho que a gente tá conseguindo fazer os dois, graças a Deus. Fá, então, vamos sair um pouquinho aí do consultório. Fala pra gente mais sobre a sua rotina como mãe, dona de casa, esposa. Ai, que legal! Do dia a dia, né? A rotina do dia a dia. 2 meninos lindos. Eu sou muito abençoada por ter uma família. Graças a Deus, de poder ter filhos para cuidar é um desafio. Estou na fase da adolescência, que não é fácil hoje é fácil você dar comida, você dar roupa, você dar bens materiais. A coisa mais difícil é você
gerir as emoções, dar educação de qualidade, por mais que você põe na melhor escola da cidade, mas é esse tempo, né? Buscar esse tempo, é a gente fazer esse equilíbrio, esse malabarismo que entra no empreender, entra no ser mãe e não entra ser mulher. De você poder participar de uma reunião da escola, de você poder dar conta do comércio, dar conta da clínica. Eu falo que nós mulheres temos muita virtude para isso. Eu sempre fui a mãe que eu engravidei trabalhando, eu tive neném e continuei trabalhando, eu não parei para ter férias, então assim, eu tenho uma rotina diferente. E atendo muitas mulheres que têm essa demanda, então eu consigo entender a rotina alimentar de uma cliente por causa do que eu vivo. Nem todos os dias você vai estar dando conta de fazer seu café da manhã todo lindo, montadinho. Ah, sim. Nem todos os dias você vai conseguir fazer sua meta da atividade física. Então, ser isso, né, esse lado, ser mulher e interpretar o que acontece com todas as mulheres. Então, eu sinto que eu aprendi a gerir isso no dia a dia, ser esposa, mãe, profissional. Na raça, eu não tive rede de apoio quando eu não sou daqui da cidade, sou de fora, então assim, eu não tive rede de apoio. E eu aprendi na raça a tocar essa vida de empreender, de trabalhar e ser mulher. E não deixar de cuidar de mim. Eu acho muito importante, é de suma importância a mulher, mesmo que ela tenha uma vida corrida, ela tem filhos, como vocês têm gêmeos, que eu acho lindo. A dose dupla para trabalhar e dar conta. Né? E aí a gente ainda poder dar conta de ser a profissional extremamente espetacular que vocês são, ainda dar bonita. Linda, poder cuidar do cabelo, poder cuidar da unha. Eu acho que é uma virtude que vem do céu também para ajudar a gente tanta força. Por isso nós precisamos cuidar, alimentar bem, suplementar, fazer atividade física, ter bons amigos, porque isso aqui revigora. Isso é uma reposição, uma suplementação para a alma. Ter bons amigos. Escolher quem senta na sua mesa para poder compartilhar, dividir momentos especiais, momentos difíceis, isso é importante. Sim. Outra coisa da rotina que eu arrepio em falar é ter a comunhão com Deus. Sim. Antes de você ser mãe, antes de você ser esposa, antes de você ser a dona da Sinergizar, antes de você ser a contadora, você é filha, você é serva. Então ter aquela comunhão com Deus da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, chamar Ele o tempo todo, Espírito Santo, socorro, eu preciso de ajuda, eu preciso dar conta, ter essa intimidade com Deus, ter essa troca, buscar ter pessoas igual ou melhor do que você no dia a dia, isso é muito importante. Sim. E aí a gente vai levando a vida. Mas você nessa rotina, você tem uma estrutura de rotina, planeja rotina ou vai tudo no improviso? Porque realmente sua vida é muito corrida. Às vezes, eu até saí um pouco de estar trabalhando com meu esposo, que eu não estava dando conta, eu deixei no negócio dele, vim tomar conta do meu negócio. Eu acho que é melhor. Cada um ficar no seu canto. Cada um no seu canto. Então, assim, o planejamento chama disciplina. Eu tenho que saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Isso já é muito importante. É o primeiro planejamento. E ajustar a rotina com uma agenda. Eu só trabalho com agenda. Eu pego a minha agenda, eu coloco ali. O que eu vou fazer de manhã, eu já arrumo os meninos para ir para a escola e tal. Não, que eles já estão arrumando só, né? Já estão passando essa fase. Mas a gente despacha, o café da manhã, a gente despacha, às vezes deixa na escola, arruma seu café da manhã, faça sua atividade física, faça seu momento com Deus, trabalho e siga uma rotina. Só que no meio do dia, o que acontece? Improviso. A escola te liga para uma reunião, seu filho está lá fazendo alguma coisa, aí vem aquela paciente que estava agendada, que ela não conseguiu chegar, aí vem o marido liga, precisa que você assine um documento, a sua secretária faltou. O funcionário também não foi no dia. Aí acontece que você chega um paciente com uma demanda que você nem estava esperando, que você tem que incluir na sua agenda. Sabe o que eu falo que nós somos? E o empreendedor a gente faz malabarismo. E se a gente tiver o ponto de partida, que é a disciplina e o desejo no coração de fazer, a gente tira de letra. Porque nós somos... É verdade. Nós somos mulheres, né? É verdade. E assim vai acontecendo.
Fá, você está com um projeto aí agora, né? A gente está sabendo que você está aí nesse projeto autoral, onde você está escrevendo seu livro. E a gente queria saber sobre o que é, para quando é, né? A gente está querendo dar spoiler pro pessoal. Conta pra nós. Gente, que honra falar aqui nesse podcast maravilhoso e falar um pouquinho dessa obra. Então, essa obra, ela é um compilado dos 20 anos de carreira, onde eu consegui colocar dentro desse compilado a experiência vivida na prática. Onde eu peguei a dor do meu cliente, onde eu peguei o conhecimento, os estudos, aquele laboratório que a vida profissional e pessoal me deu. E aí eu recebi um chamado, né? Eu falo que quem é espiritual aí sabe. Deus me colocou no meu coração o desejo de contribuir. E eu imaginava, como que eu vou contribuir? Aí, tem 2 anos que eu estou escrevendo essa obra. A minha primeira formação acadêmica é letras, português e espanhol. Então, eu fui professora antes de vir para a área do universo da nutrição, do controle de peso, ou como nutricionista clínica. E quando eu estava no curso de letras, eu comecei a fazer eu comecei a escrever um livro sobre a educação pública na zona rural, que contava um pouco da minha história na prática. Aí, na época aqueles computadores, eu perdi 12 capítulos. Eu falo que Deus, ele pega a gente e fala assim, você vai por esse caminho. Era o caminho que eu ia seguir se eu tivesse continuado na educação. E quando eu vim para a área da nutrição e vivendo essa demanda de cuidado, aí nasceu a ideia do livro, no qual... Pra mim, assim, eu nem sei falar muito, ainda não estou nem tão preparada para colocar isso aqui, mas é um presente de Deus essa obra. Não foi por vaidade, não foi, vou escrever um livro, não foi, foi um chamado de contribuir, porque um livro é prático, ele é como se fosse uma prática que qualquer pessoa, ele tem ciência, é claro, mas qualquer pessoa vai pegar essa literatura, vai ler, vai compreender como ele vai desinflamar o corpo, como ele vai nutrir, como ele vai ter longevidade, como que ele vai emagrecer. Nossa! Então, tá chegando, tá nos finalmente na editora, breve vai ser lançado e eu estou muito feliz com esse chamado e eu quero contribuir e o estilo que a gente está escrevendo essa obra para que, se for da vontade de Deus, ele vire best-seller. Então, primeiro, amém. Então, essa é a história e eu espero que ele chegue nas mãos certas das pessoas que mais estão precisando, porque a cura, ela está dentro de cada um de nós. Basta a gente saber apertar os botões corretos com a informação correta. Vai, então fala pra gente aonde encontrar a doutora Fabiana. Tempos atrás, há 20 anos atrás, me encontrava casa a casa, pessoa a pessoa. Que faz parte da minha história dentro da nutrição. Onde eu ia lá, mostrava as pessoas como alimentar, ajudava a pessoa a organizar a sua prateleira de alimentos. E eu vivia toda essa história para chegar até aqui. Hoje, graças a Deus, a gente tem um ambiente, foi preparado com muito carinho, ele foi construído para acolher, para cuidar, que é aqui pertinho da Sinergizar, na Inconfidentes, bairro São Gonçalo, a gente tem 2 ambientes que a gente atende, que é a NutriFit, que é onde a pessoa vai lá tomar nutrição, conhecer, socializar e se cuidar. E tem o meu consultório clínico, que chama Nutrição e Controle de Peso, que é do lado. E lá eu tô de coração e portas abertas para fazer mais uma mudança. Gente, o nosso podcast está chegando ao fim. Esse bate-papo gostoso, leve, né? Com muito Deus, com muito carinho, com muito amor. Foi para vocês. A gente espera que vocês realmente gostem. Mas a gente espera que tenha ficado a dica. Se você quer saúde de verdade, é aquele corpo de encher os olhos, o milagre você já sabe, né? Começar a assumir a responsabilidade de cuidar do seu corpo.
e organizar a sua vida, inclusive financeira, porque também requer planejamento. Nós vamos Obrigada, agradecer. Fabiana, por você estar aqui conosco. Foi muito bom e muito proveitoso. Obrigada. Eu estou encantada. Com vocês, gratidão obrigada pela oportunidade. Eu amei estar com você. Obrigada.